A graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Leandro Ramos aqui, São Luís, Maranhão. Amém? Onde é que esse pastorzinho, vai me chamar na internet, foi formado? Eu fui formado pela Batista Nacional. Pela Igreja Batista Nacional. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só botar aqui um videozinho. Aqui tudo é ao vivo, irmãos. Aqui não tem edição de vídeo. Tudo é ao vivo. Amados irmãos, nós estamos tratando de uma seita, de um grupo. E este grupo, seguidores ou adeptos de Yehoshua, são desigrejados. Esses irmãos, geralmente, eu conheço muitos deles, eles são pessoas que se feriram na igreja. Como assim, pastor? Que foram magoadas, talvez até enganadas por algum falso profeta. E a carne limita contra o espírito, ou o espírito contra a carne. E o Espírito Santo de Deus tem me incomodado para eu tentar buscar, resgatar os pequeninos da casa do nosso Pai. E a nossa luta é constante. Nós temos como cerne do nosso ministério buscar os órfãos e as viúvas, que hoje pode ser representado pelos moradores de rua, pessoas em situação de rua, que é o termo certo. Podem ser as cracolândias, os dependentes químicos, são muitos. Aqui em São Luís do Maranhão tem crescido absurdamente. E poucos dão algum valor ou se preocupam com essa questão social. Que não é só uma questão teológica. Mas esse é o nosso chamado e ministério, muitos não conhecem. Há 20 anos a gente tenta fazer um concerto com Deus, fugir da aparência do mal e ser um ser humano melhor nessa terra e ser um verdadeiro cristão. A gente está lutando ainda. Mas só vamos conseguir alcançar esse patamar de santidade e separação, que eu boto logo a palavra separação, quando estivermos na glória com o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui nós seremos ainda falhos, pecadores, mas eu costumo dizer, quando a pessoa me pergunta: "Ei, pastorzinho, tu é pastor?" Eu digo: "Eu sou só um pecador arrependido." "Tu é teólogo?" "Eu sou só um pecador arrependido." "Tu é ministro?" "Eu sou só um pecador arrependido." Esse pecador arrependido quer compartilhar com vocês esse ensino. Eu queria ler um texto da Bíblia que está bem aqui perto de mim, em Malaquias capítulo 2, versículo 11. Está escrito: "Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho." Deus com D minúsculo, está escrito na palavra de Deus. Então Judá e Israel profanaram, usurparam, se despojaram, e muitos adjetivos nesse caminho, e profanaram o altar do Senhor, a casa de Deus, se casando, se abraçando, se aliançando com deuses estranhos. Se casou com uma filha de um Deus estranho. E a seita, ela é uma filha de um Deus estranho. Porque a seita, ela larga a sã doutrina, a essência de um verdadeiro adorador da palavra de Deus, para se casar com Ellen Goldwhite, para se casar com Russell, para se casar com Smith, para se casar com Allan Kardec, para se casar com o papado, para se casar com os desigrejados, homens que apostataram da fé, rebelados, rebelião contra a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras. Voltando aos adeptos de Yehoshua, que nós comentamos no vídeo 9, eles têm uma tese, dizem assim os adeptos de Yehoshua,
que nome próprio não deve ser traduzido, mas apenas transliterado. Será que realmente, pergunta o autor de Apologética, este princípio deverá ser sempre observado? Se a resposta for afirmativa, o que podemos concluir acerca de tais nomes próprios? Que o próprio Deus, que o próprio Jesus mencionou nas Sagradas Escrituras. Simão, João, Pedro, José, Judas, Jacó, Maria, Isabel, Débora, Moisés, Elias, Obadias, etc. Todos esses nomes próprios, dentre outros, são transliterações, traduções ou equivalentes formas no português de nomes próprios hebraicos, está perguntando. Nomes como Rabi, Messias, Dracma, Sábado, Pentecostes e Ciclo são traduções, transliterações ou equivalentes portugueses de nomes hebraicos? Claro que não. Para esclarecer o significado de transliteração, tradução e equivalente, é porque essa seita ela faz uma confusão de transliteração, tradução e equivalentes. A gente vai tentar, porque seria bom no quadro, dando a aula para os irmãos, para explicar tudo direitinho. Mas a gente vai tentar nesses poucos vídeos dar uma pincelada para ver se clareia isso na mente dos irmãos. E provar que essa seita, com essas distorções bíblicas, com esse fanatismo contra a religião, eles são contra a igreja. Que até o próprio Jesus era contra a religiosidade. Mas a gente vai ver isso em outro vídeo. Então em João, capítulo 1, versículo 38, 41 e 42, está escrito: Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aqui já começa uma grande confusão da seita, adeptos de Urrá, de Yehoshua, que Urrá para eles é Deus, e Yehoshua é o Jesus verdadeiro deles, que não é o Deus cavalo, o Deus sol nosso. Eles fazem uma confusão com uma letra, mais na frente a gente vai ver isso. O nome Jesus, Rabi, Mestre, Simão, Messias, Cristo, Jonas, João e Pedro são escritos respectivamente da seguinte forma no original do grego. E você pode pesquisar: Iesus, Rabi, que no grego é com P, Didáscalos, Simon, Messias, Cristos, Ios, Iohannes, Kefas e Petros. É difícil pronunciar para mim, eu tenho uma grande dificuldade de pronúncia. Mas eu mencionei para vocês o nome, respectivamente, de um por um: Jesus, Rabi, Mestre, Simão, Messias, Cristo, Jonas, que é o João no caso, e Pedro. Uma vez que todos os manuscritos do Novo Testamento grego estão escritos em grego koiné, não seria sensato insistirmos em argumentos que partem da hipótese de que os autógrafos, ou seja, os escritos elaborados o aramaico e depois traduzidos para o grego, não seria interessante. Por isso o critério máximo de autoridade em termos de exegese, vou correr bem aqui que está acabando o tempo, hermenêutica do Novo Testamento será o texto grego, ainda que sejam admitidos os problemas de variantes textual. Então o texto é no grego, não tem como ir lá para o hebraico, é no grego. Essa é uma das confusões que os adeptos de Yehoshua, de Urrá fazem. Mas tem outras.
A gente volta no vídeo 11, em nome de Jesus.